Descolamento de placenta. Quais são as principais causas e quais os riscos para a vida dessa paciente e também do bebê? Eu me chamo Arley Cleverson, sou médico materno-fetal, atuo com foco na prevenção de complicações obstétricas. Esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Nós vamos falar hoje sobre uma complicação extremamente relevante e impactante que vai estar presente ali no grupo das complicações do terceiro trimestre. É isso mesmo que você ouviu. Talvez você entrou nesse vídeo aqui pesquisando por descolamento de placenta, que acontece ali no primeiro trimestre. Eu vou começar esse vídeo explicando a diferença desse descolamento de placenta do primeiro trimestre para o verdadeiro descolamento de placenta que vai acontecer no terceiro trimestre, para então poder falar mais detalhes desse descolamento, que é o verdadeiro descolamento do terceiro trimestre. Por quê? Quando a gente tem um descolamento do primeiro trimestre, esse descolamento do primeiro trimestre, ele na verdade não é um descolamento de placenta, não deve ser essa nomenclatura a ser utilizada, porque acontece sim um hematoma, só que aquela estrutura que existe ali ainda é córion, ainda é uma estrutura coriônica que a gente fala. Então é o nome mais recomendado para se utilizar para essa situação de primeiro trimestre é hematoma retrocoriônico, é um hematoma que acontece atrás dessas vilosidades coriônicas. Até porque a placenta propriamente dita, ela vai estar completamente formada a partir de 10 semanas. Antes de 10 semanas, a gente não tem a placenta propriamente formada. E mesmo nesses casos de hematoma subcoriônico após as 10 semanas, a gente vai utilizar esse termo ao invés do descolamento de placenta, porque o impacto realmente e a questão clínica de repercussão por conta do verdadeiro descolamento prematuro de placenta, a gente leva em consideração aquilo que acontece no terceiro trimestre. Então é uma questão mais de nomenclatura, que é mais recomendada de ser utilizada. No primeiro trimestre, o mais recomendado é utilizar o termo hematoma subcoriônico ou retrocoriônico, né? Que é, sim, existe um descolamento, mas ali são vilosidades coriônicas. E o termo descolamento prematuro de placenta, ele é mais recomendado ser utilizado no terceiro trimestre. E o que é esse descolamento prematuro de placenta? É justamente o que o próprio nome diz. Atrás da placenta, a placenta ela vai estar grudada no útero e nessa região de trás existe um descolamento, um desprendimento dessa placenta. Geralmente esse desprendimento da placenta do útero acontece por conta de rompimento de vasos e sangramento e formação de hematomas nessa região e a placenta descola. Quanto maior for esse descolamento, maior é o risco para a saúde e vida da mãe e do bebê. Mas antes de eu falar especificamente desses riscos, eu quero falar logo aqui para vocês em relação às causas. O que vai levar uma paciente, uma gestante, a evoluir, a apresentar um descolamento prematuro de placenta? A principal causa, top 1, que está ali acima de todas as outras e que sempre que uma paciente está diante de um quadro de suspeita de descolamento prematuro de placenta, que é o que vai acontecer no terceiro trimestre, todo profissional precisa suspeitar, assim como toda paciente que tem esse quadro, que tem esse fator de risco, precisa ter uma atenção muito especial, principalmente no momento de crise, no momento de maior gravidade, ela pode evoluir para um descolamento prematuro de placenta, que é a hipertensão na gestação, seja hipertensão gestacional, seja pré-eclâmpsia. Qualquer um desses casos, principalmente a pré-eclâmpsia, mas o fato da paciente ter pressão alta na gravidez, esse é o principal fator de risco para evolução e desenvolvimento de um descolamento prematuro de placenta. Então, é muito comum essa combinação, pacientes hipertensas, principalmente quando descompensa ou é grave, não é uma obrigação, mas geralmente quando tem um quadro mais de descompensação, romper esses vasos e causar o descolamento. Só que além disso, nós temos outras causas que também precisam ser consideradas quando estamos diante, precisam ser avaliadas, principalmente quando a paciente não tem pressão alta. Então imagina, a paciente tem descolamento prematuro de placenta, mas ela não tem pressão alta, que outras possibilidades pode levar a um descolamento prematuro de placenta? Então aqui a gente tem traumas, imagina, a paciente levou um trauma abdominal, principalmente ou até mesmo nas costas, que pode repercutir ali na parte de trás do útero, mas geralmente abdominal, acidentes, quedas. Então esses traumas na barriga pode levar a esse descolamento de forma prematura da placenta. O que significa prematuro? O que aconteceu antes da hora. Além disso, o uso de drogas, o uso, por exemplo, de cocaína é uma causa também ali muito comum nas pacientes que fazem uso e que não tem pressão alta, que levam a um descolamento, assim como também tabagismo, gente. Paciente que é tabagista, ela tem risco para todas as complicações obstétricas praticamente,
justamente essa aqui é mais uma delas. Então, toda paciente tabagista precisa ser orientada a cessar, parar com o tabagismo durante a gravidez. E uma outra complicação também que acontece geralmente, é muito comum e é um risco que se tem quando tem a rotura prematura de membranas ovulares. Quando, a partir do momento que tem essa rotura, a gente pode correr o risco de acontecer esse descolamento. Não é tão comum, tá? Se você aí não vai ficar com medo de repente estar ali no momento do parto ou romper a bolsa e ter um descolamento. Não é tão comum assim, mas é uma situação que pode acontecer. Esse descolamento após a rotura, mas isso sempre os profissionais, quando acontece a rotura, seja espontânea, seja artificial, eles ficam de olho sempre em possíveis complicações que podem acontecer após essa rotura das membranas ovulares. E aí, pensando nos riscos, a gente tem um risco tanto para a mãe quanto para o feto, tá? Esses riscos aí, e vai estar muito relacionado àquela complicação do fato de ter o descolamento, tá? Então, esses riscos, para a gente pensar no descolamento prematuro de placenta, a gente precisa ter esse diagnóstico em mãos. E o diagnóstico, ele é majoritariamente clínico. Para a gente poder fazer o diagnóstico, ele é principalmente por conta de alguns achados no exame físico dessa paciente. Para a gente pensar nesse diagnóstico, a paciente ela vai ter geralmente muita dor, esse abdômen, esse útero vai estar com uma contração muito aumentada, que a gente chama de hipertonia uterina. Então, o útero que tem um tônus aumentado, ele mantém uma contratura ali constante. E um outro sinal muito que pode acontecer ou não, que é a do sangramento por via vaginal, por vezes mais vivo em maior quantidade. Lembrar que esse sangramento ele pode não acontecer em cerca de 20% dos casos, então não é obrigatório. Em casos mais avançados, a gente pode ter ainda uma repercussão a nível fetal, que é a bradicardia fetal. O fato de já ter um descolamento de membrana mais aumentado, mais avançado, pode repercutir já no bebê entrando em sofrimento, e com isso a frequência cardíaca fetal vai reduzindo. Então são situações que do ponto de vista clínico é observado, e através desses achados no exame físico que o profissional vai ter a suspeita do diagnóstico de descolamento prematuro de membranas ovulares. Onde que a ultrassonografia entra aqui, né? Primeiro lugar, se existe uma suspeita por esses achados no exame físico de que a paciente tem um descolamento prematuro de placenta, um ultrassom ele não deve ser solicitado de forma nenhuma, porque tempo vale a vida desse feto, desse bebê e também dessa mãe. Então não existe essa recomendação de se fazer um ultrassom para confirmar o descolamento. Se existe a suspeita por esses achados, hipertonia uterina, cólica, dor muito intensa da paciente e junto com sangramento vivo, até mesmo bradicardia, a frequência cardíaca fetal mais baixa, isso já é indício de resolução imediata dessa gravidez, tá? Às vezes, em ultrassons de rotina, paciente sem clínica nenhuma pode-se achar uma área de descolamento, e isso é o tamanho do descolamento, o local desse descolamento vai variar, e aí a conduta também não existe uma definição muito grande, muito certa, a depender da localização, do tamanho, da evolução da repercussão. Geralmente se faz um acompanhamento ali, se observa essa paciente muito mais de perto, tá? Mas geralmente esses casos mais crônicos, eles são muito mais raros de acontecer. Geralmente ele é um quadro mais agudo por conta dessas complicações, dessas causas que eu já comentei com vocês. Se a paciente tem um hematoma, um descolamento prematuro de placenta, isso pode repercutir ali no risco até dela perder um útero por uma hemorragia, porque esse útero, devido a esse descolamento, essa formação de hematoma, ele pode sofrer uma infiltração desse sangue ali no seu miométrio, nas camadas musculares dele, e ele não conseguir contrair ali no pós-parto. Com isso, a paciente corre o risco de ser submetida a uma esterectomia por conta da hemorragia que acontece, e para o feto tem um risco maior, né? Como a gente tem essa perda de ligação, de contato entre a placenta e o útero, que é aqui que acontecem as trocas, né, vasculares da mãe com a placenta para levar oxigênio para o bebê, pode levar à perda da vida dessa criança por conta desse descolamento. Então, quanto maior o descolamento, menor vai ser a área de contato, de troca entre a placenta e o útero, entre a placenta e a mãe, né, a estrutura da mãe. Consequentemente, essa criança ela entra em sofrimento e pode evoluir aí a óbito. São as complicações mais graves, de maior repercussão. E a mãe também, por conta desse quadro de distúrbio de coagulação que pode evoluir, a mãe também pode ter complicação gravíssima ali nesse suporte após o parto. Então, essas são complicações. Em relação à resolução, a gente tem, na maioria das vezes, quase 100% das vezes, a resolução ela vai ser através de um parto cesariana de urgência. Excepcionalmente, o parto normal pode ser realizado quando a paciente, se feito o diagnóstico de descolamento prematuro de placenta, mas ela já está no parto normal iminente. Ela
está com dilatação praticamente total ou já total e o parto normal está iminente de acontecer. Então, o mais recomendado aqui, na verdade, é que seja pela via de parto mais rápida, para resolver o quanto antes esse quadro. Na maioria das vezes, nem sempre a paciente vai estar naquele trabalho de parto já iminente de ter o parto normal logo de vez, né? Em pouco tempo, em menos de meia hora, menos de uma hora, que seria o mais recomendado. Então, na maioria das vezes, o parto normal é feito por via cesariana de urgência. Se esse vídeo te ajudou, foi valioso para você, se essas informações são válidas, não deixa de compartilhar para que mais pessoas tenham acesso a conteúdos como esse e possam ali se assegurar em relação aos cuidados da gestação. Da mesma forma, se você ainda não me segue aqui no canal, já começa a me seguir agora mesmo, se inscreva agora nesse canal, ativa o sino das notificações e curte esse vídeo, para assim a gente possa alcançar mais pessoas através desse conteúdo que tem como objetivo levar cada vez mais segurança, mais conhecimento para uma gestação segura. Eu fico por aqui, te espero no próximo vídeo.